Quero chamar aqui agora nosso preletor da noite, pastor Hélio, professor, pastor Hélio, o Hélio, a qual nós trouxemos aqui pela direção do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, fique à vontade no nosso meio. Amém? Você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem, irmãos? Graças a Deus está aqui, né? Paz do Senhor. Que Deus possa abençoá-los. Prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Muitos de vocês poderiam estar em tantos outros lugares, mas resolveram estar aqui porque entenderam que aqui é o melhor lugar para estar, que é o lugar onde Deus fala conosco, onde Deus assopra a poeira que vai acumulando e nos faz reavivados a cada dia. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar militando nessa obra há algum tempo. Deus tem me dado oportunidades que eu verdadeiramente, às vezes, eu não consigo compreender. A bondade de Deus, ela é muito maior do que nós conseguimos compreender. Eu quero agradecer aqui a gentileza dos irmãos, né? Desde o momento que eu cheguei aqui, já fui muito bem recebido. Não conhecia o pastor, mas foi de uma gentileza singular. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado por me receber, a irmã Tamara. Eu vi o Douglas aí, tá ali. Deus abençoe, Douglas. E a todos os irmãos aí pelo carinho e pela oportunidade que me dá aqui para pregar aqui, amém? Que Deus abençoe. Irmãos, eu quero aproveitar bem o tempo aqui para nós trabalharmos esse texto aqui. E para isso eu quero começar aqui orando, assim mesmo como os irmãos estão. Quero que vocês curvem a cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar aqui toda a minha capacidade física, toda a minha capacidade intelectual, Senhor, toda a minha capacidade emocional, que diante da necessidade não são nada, Pai. Mas pelo poder do Teu Espírito, o Senhor pode potencializar cada uma dessas capacidades e falar, Pai amado, conosco por meio da minha instrumentalidade, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos fala, Senhor, ao coração. Assopra a poeira que vai juntando, Senhor, e vai nos desanimando, Senhor, acerca da obra que o Senhor tem para nós. Nos ajuda. Abençoa essa igreja. Abençoa aqueles que trabalham aqui, aqueles que vêm cultuar. Abençoa cada família representada aqui, Pai. Queremos a Tua graça, precisamos da Tua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu congrego ali na Assembleia de Deus de Barueri, Belém, dou aula ali no ITEB e em algumas outras instituições também. E atuo, além de dar aula de teologia, eu publico alguns livros e trabalho junto com algumas editoras também. Por isso a minha alegria de estar atuando no ministério. Só uma tristeza quando a Tamara disse que Deus deu pelo menos afinação. Quando eu canto, até os anjos vão embora, irmão, de tão ruim que é. Então eu não consigo cantar muito bem. Eu balbucio alguma coisinha ali e adoro a Deus, mas sou bem desafinado mesmo, bem desafinado. Mas cada um oferece o talento que Deus resolveu entregar, né? Bom, vamos trabalhar, irmãos. Eu quero que os irmãos abram aí o texto de Marcos. Eu tenho certeza que o pastor Josias, que me antecedeu aqui, ele trabalhou bastante o texto de Joel. E ele tem esse perfil de expor, né? De falar sobre a cultura, falar sobre os textos originais. E eu tenho orado para que Deus me dirigisse alguma palavra para estar aqui compartilhando com os irmãos. E o texto que ficou no meu coração, esse texto de Marcos capítulo 9. Como eu não vou fazer uma exposição do texto, eu não vou ler todo o texto. Não vou fazer uma pregação expositiva. Mas eu vou usar essa passagem para falarmos sobre avivamento. Eu vou ler 6 versículos, depois mais 3, de forma salteada aí. Então primeiro eu vou ler Marcos 9, do 1 ao 6. Diz assim: E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que estão aqui, de modo algum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas,
de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-los. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estava apavorados. Aí vamos dar um saltozinho aí no mesmo capítulo, versículos 14, 15, 16, 17 e 18. Então Marcos, depois que nós lemos aí a transfiguração e o entusiasmo de um discípulo querendo ficar no cume do monte, no pé do monte acontece alguma coisa. Vamos lá? Marcos 9, 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou-lhe Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, logo joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Irmãos, avivamento diz respeito a somente aquele que nasceu de novo. Quem não experimentou o milagre do novo nascimento, avivamento não diz muita coisa. A primeira e fundamental experiência do Evangelho é que você nasça primeiro. Se você não nascer de novo, se Deus não tiver a vida espiritual, a vida real, a vida que Jesus promete em João 14,6, você não vai entender o que é avivamento. Você pode participar de um avivamento, de um manifestar, de uma manifestação de avivamento, mas você nunca vai conseguir o que é avivamento, porque você ainda não saiu do estágio de morto espiritual para vivo espiritual. E já nesse primeiro momento eu preciso fazer uma distinção de palavras aqui, para que a gente trabalhe com eficiência, o que eu quero dizer com avivamento. O Novo Testamento ele usa pelo menos 2 palavras para a vida. A vida física, a vida natural, a vida que todos têm. Quando qualquer um de nós nascemos, nós temos uma vida biológica. Todo mundo nasce com essa vida, com as funções vitais em perfeito estado. A vontade de se alimentar, a vontade, todas as vontades do ser humano. Mas isso não significa que ele está vivo para Deus. Então, costumamos dizer que nasce-se, ou se nasce, nasce morto para a realidade de Deus. Nós nascemos morto, nós nascemos com uma vida física, mas para Deus, porque todos pecaram, precisa passar pelo novo nascimento. Senão você nunca vai saber o que é avivamento. Avivamento é que alguém entrou, que já passou desse estágio, ele passou por alguns estágios na vida e foi desanimando para a vida nova, e por isso ele desanimou. E ele precisa ser avivado. Ora, você precisa nascer de novo. Então a palavra que o Novo Testamento usa para vida normal é bios, vida biológica. Quando diz que Jesus chorou, que Jesus se cansou, que alguém ficou enfermo, o texto está afirmando de uma vida biológica. Mas quando fala da vida verdadeira, não é a palavra bios que aparece, é a palavra zoé. É a palavra que denota a vida de Deus. É a vida que foi plantada dentro de você, não a biológica, é a vida de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa entender o que é o Evangelho. Você precisa ficar entusiasmados para as coisas do reino de Deus. Não experimentar apenas a vida biológica, mas a vida que só o Espírito de Deus pode dar a você. Se você não passou por esse estágio, por essa experiência, por esse poder milagroso, você não vai entender o que é avivamento. Você pode participar de um culto em que ocorreu alguns movimentos pentecostais, que nós nos alegramos, mas o avivamento ele transcende ao templo. E algumas vezes, eu quero usar aqui a figura de um médico, para tentar ilustrar isso aqui. Algumas vezes o médico, quando ele diagnostica um problema, ele dá um remédio e pode ser curado. Mas algumas vezes ele precisa cortar, fazer uma incisão, usar um bisturi e com a sua própria mão arrancar a enfermidade, senão
a enfermidade não vai sarar. E às vezes nós precisamos falar com um pouco mais de seriedade. Não que não se fale com seriedade, mas tocar de um modo mais profundo para se falar de avivamento. E por isso que eu escolhi esse texto aqui. E já de antemão, para que eu trabalhe, eu quero já dizer por que eu escolhi esse texto aqui. Os discípulos, eles são levados por Jesus para o monte lá. Existem algumas manifestações que eu quero trabalhar ainda, mas de forma introdutória. Os discípulos ficaram muito satisfeitos com o que viram lá. E eles ficaram tão entusiasmados que eles não queriam descer mais do monte, ao ponto de Pedro dizer: vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui, está muito bom aqui. Mas no pé do monte tem gente sofrendo, tem gente endemoniada, tem um pai chorando. E aí os irmãos já vão perceber qual é a minha linha, como que eu quero trabalhar aqui a respeito do avivamento. O avivamento, ele não deve ser dentro da igreja. É muito bom o avivamento dentro da igreja. É muito bom experimentarmos os dons carismáticos. É muito bom louvarmos a Deus. Mas lá fora, no pé do monte, tem gente sofrendo. Tem gente que não conhece a vida biológica. Tem gente que precisa conhecer Jesus. Nós precisamos descer do monte, às vezes, para falar do Evangelho. E às vezes nós queremos construir tendas aqui e aproveitar do avivamento. E aí, esse avivamento, ele vai criando a poeira que vai nos desmotivando, porque nós vamos conhecendo apenas uma faceta do Evangelho. Precisamos descer do monte. Precisamos descer, sair de onde estamos construindo a nossa tenda, porque no pé da montanha tem gente sofrendo. Tem um pai que não sabe o que fazer mais, porque quando um espírito maligno possui aquela criança, ele espuma pela boca. Essa criança perde a capacidade de ser gente, porque é isso que o pecado faz, ele desumaniza. E quem tem a vida Zoé, nós temos. Então nós experimentamos o avivamento no cume do monte. Experimentamos o poder de Deus, a graça de Deus. Somos transfigurados e vemos outros transfigurados. Mas lá fora, lá no pé da montanha, tem um pai sofrendo, tem uma família sofrendo, tem gente doendo. E nós somos reavivados aqui e saímos como tochas vivas para dizer que há esperança para o mundo que sofre. Bom, dito isso, eu quero começar a trabalhar aqui com os irmãos. Então nós precisamos de uma forma, com a graça de Deus, falar sobre algumas coisas que têm acontecido no seio da igreja que causa mais problema do que edifica. Alguns ditos avivamento que traz mais contenda, mais tribulação do que a própria eficácia do Evangelho. E aqui tem um texto que mostra a realidade do que nós estamos vivendo hoje. Então o avivamento, se nós fôssemos definir, o irmão Augusto, não é isso? Ele me ajudou bastante aqui, né? Ele trouxe a história do avivamento aqui de uma forma muito interessante. Bom, então o avivamento é assim, às vezes a igreja, ela entende a necessidade e ela desperta. Tanto é que eu conheço alguns ministérios que têm descido ao pé do monte e feito muita coisa importante. Mas outras igrejas, elas estão acostumadas com a transfiguração e o poder que é derramado e vira aquela coisa cíclica, experimentando só aquela experiência do cume do monte, não sai. E algumas vezes Deus provoca alguns milagres, provoca algumas dificuldades que nós somos obrigados a sair do nosso conforto. E a gente pode ver isso, por exemplo, nos primeiros dias da igreja. A igreja estava muito tranquila. Jesus já havia dito que nós seríamos testemunha em todo lugar. Mas a igreja estava aproveitando de uma forma muito tranquila o conforto dos primeiros dias. Até que o Estevão, ele toma uma pedrada e os irmãos entendem que era para sair de Jerusalém e o mundo inteiro é evangelizado. Os teólogos chamam isso de a Santa Pedrada. Que antes da perseguição estava muito tranquilo, estava todo mundo aproveitando a comunhão, dividindo os bens, e ninguém ia para Samaria, a Judéia e os confins da terra. E às vezes Deus promove na igreja uma dificuldade que nos expulsa dali, nós somos obrigados a viver o evangelho lá fora. E graças a Deus por algumas dificuldades que a igreja enfrenta. Ela não é provocada por nenhum meio satânico, ela é provocada pela providência de Deus, que Ele tem interesse que nós saiamos daqui, que nós vamos aos valados, aos becos e digamos às pessoas que há esperança. Dito isso, irmãos, eu quero trabalhar aqui primeiro com a igreja no cume, na transfiguração. E quando Jesus sobe
com os 3 discípulos, os discípulos eles estão cansados, eles estão exaustos pela atividade de Jesus, eles estão cansados a tal ponto que eles dormem. E no momento em que Jesus é transfigurado, no momento em que Jesus ele tem essa experiência, que todo o corpo, não só a face, e a ideia do texto, quando você lê os textos sinóticos, os textos paralelos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, dá a entender que isso se deu à noite, porque os discípulos insistem em dormir. E o lugar onde eles estão fica claro pela resplandecência da luz que Jesus adquire, por ele ser a luz do mundo, por aquele momento milagroso, fica claro. E aí quando os discípulos acordam entusiasmados, um texto diz, acho que Lucas diz que eles ficaram em estado de dúvida, ficaram tão perturbados de ânimo que não sabiam o que fazer. Eles acordaram e disseram: Senhor, como é bom estar aqui, é muito bom, não vamos sair mais daqui, vamos construir tenda. E eles vê 2 personagens, o Elias e o Moisés, e dizem assim: vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, um para Elias e Moisés. Está muito bom aqui, nós viemos lá de baixo, lá embaixo tem perseguição romana, lá embaixo tem muito imposto para pagar, lá embaixo tem gente doente, endemoniado, vamos ficar por aqui mesmo, aqui está muito bom, está muito tranquilo, muito confortável. Aliás, irmãos, é bom estar aqui com os irmãos. É bom estar num culto como esse, em que nós podemos dizer que amamos a Jesus, de colocar o braço no ombro do irmão e dizer: irmão, vai dar certo, irmão. Vamos lá, irmão, coragem. Deus vai te abençoar. Mas às vezes, irmãos, a vida lá fora, ela acontece um pouco diferente. Às vezes lá fora, nós nos perturbamos tanto que nós esquecemos que Deus é aquele que está conosco todo o tempo, que Ele é a torre forte, e o desânimo da vida vem, e você tem que admitir que quando você está sozinho na sua casa, você se abate, como todos nós nos abatemos. Às vezes estar aqui, irmãos, é tudo que nós temos, porque aqui nós vemos rostos transfigurados, nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. O problema é que quando nós nos envolvemos de uma forma muito intensa com a igreja, pela própria igreja, e não é que isso seja ruim, nós esquecemos que lá fora tem gente sofrendo. E aí, quando nós temos a igreja local apenas como o fim em si mesmo, nós começamos a ter alguns problemas que eu elenquei alguns aqui. Por exemplo, nós temos boas instalações hoje, temos, isso é muito bom. Eu já tive a oportunidade de viajar para alguns estados aqui no Brasil, e eu lembro que eu estava no estado do Piauí, um sol terrível, um calor terrível, e um culto muito abençoado foi debaixo de uma árvore. Os irmãos colocaram um banco, tinha uma garrafa d'água, quando dava sede a gente tomava, mas os irmãos eram alegres. Eu não estou dizendo que você não é alegre, é muito bom estar aqui. A igreja onde eu congrego também é muito confortável. E aliás, nós devemos contribuir para que isso melhore cada vez mais, para receber melhor as pessoas. Nós temos também bons equipamentos de som. Isso é importantíssimo também, que melhore mais, que possamos usar todas as tecnologias que for possível, tudo que vier às nossas mãos, possamos usar para a glória de Deus. Nós temos boa organização, o boletim funciona bem, a equipe de evangelismo, tudo funciona bem, irmãos, tudo, a recepção, que maravilha, é bom isso é muito bom. Aliás, nós temos boa teologia. Eu já discuti no bom sentido, com algumas pessoas, dizia: irmão Júnior, Hélio, a gente precisa de boa teologia, de reforma hoje. Eu não acredito que a gente precisa de reforma hoje, reforma teológica não, porque nós temos muito boa teologia hoje. Nós temos institutos teológicos excelentes, temos excelentes teólogos, excelentes livros, está à disposição, como nunca tivemos antes. Então nós não precisamos de boa teologia. Você frequentar uma boa escola de teologia, você vai aprender sobre a cristologia, soteriologia, hamartiologia, eclesiologia. Você vai aprender tudo isso de uma forma excelente. Você tem muito material. Você vai vir aqui dar uma aula de escola dominical, vai deixar as pessoas de boca aberta, porque nós temos muito material, muita pessoa capacitada, nós temos institutos excelentes. Então nós não precisamos de uma reforma teológica hoje, não. Nós temos uma boa teologia hoje. Dons espirituais. Eu sou do meio pentecostal, de onde os dons espirituais, eles são importantíssimos, claro. E eu creio também que os irmãos aqui
reconhecem a validade dos dons espirituais. Eles são válidos para os dias de hoje. Então, tudo isso é muito bom. Tudo isso, aliás, foi dado por Jesus para a igreja ser eficiente. E às vezes, quando nós aproveitamos de tudo isso para nós mesmos, é como se nós estivéssemos no cume do monte, no alto do monte, aproveitando e vendo o rosto de cada um transfigurado, e não saímos para mostrar para os outros que há uma possibilidade de uma vida melhor. O John Stott disse que não são as pessoas que devem vir à igreja, mas a igreja que deve ir atrás das pessoas. E aí nós invertemos o papel. Venha para a nossa igreja, vem para cá, nós temos o melhor programa, e tem que ter mesmo. Mas é a igreja que sai, é a igreja que vai, é a igreja que alcança as pessoas. E quando nós usamos de todas essas coisas, e muito mais do que eu já elenquei aqui, e ela se torna fim em si mesmo, nós começamos a ter alguns problemas. Por exemplo, quando nós ficamos muito nas igrejas, dentro da igreja, às vezes as disputas, elas geram conflitos. A gente começa a ter conflito. A disputa, até certo ponto, ela é boa. O problema é quando ela começa a ter conflito. Você começa a ter conflito. Conflito de vaidade. E aí a gente começa a brigar por cargo, começa a brigar por isso, por aquilo, por tempo. Quando nós ficamos muito teóricos também, é muito complicado. Esse dia eu estava conversando com um irmão, e ele estava fazendo um seminário de evangelismo. E todo sábado de manhã ele ia para o seminário. Aí eu perguntei, irmão, quando é que vocês vão evangelizar? Não, a gente está aprendendo primeiro. Mas nunca ia, nunca ia. Então, eu já participei de seminários, vamos falar sobre oração. Então vamos orar, né? Não, a gente vai falar primeiro sobre oração. A gente fica muito teórico. A gente tem seminário de oração, mas não ora. Tem seminário de missão, mas não faz missão. Tem seminário de evangelismo, mas não faz evangelismo. A gente fica teórico. Eu gosto do que o Charles Spurgeon diz. Se você não consegue orar, ore para conseguir. Então não adianta ficar aqui. Vamos ver como se evangeliza, vamos mapear a cidade. Não, irmãos, vai evangelizar. Porque o poder de uma vida transformada transforma outro. Então nós ficamos muito teórico. É importante nós participarmos de seminários. É importante termos congresso para refletir. Mas a gente ficar só reflexivo, a gente fica muito teórico. A gente precisa associar a reflexão com a prática. A gente precisa viver essa dicotomia. Se é que existe dicotomia de vida, é essa. Primeiro eu venho aqui e aprendo, mas eu tenho que sair. Se eu ficar muito teórico, não adianta. Eu tive um professor, esse professor ele já não está mais entre nós. Deus já lhe deu a vida eterna, já é triunfante, né? A igreja se divide em duas partes, a militante e a triunfante. Militante somos nós, estamos militando ainda. E a triunfante que Jesus já levou, ele já é triunfante. Eu espero um dia encontrá-lo quando eu for triunfante também. E ele dizia assim, ele era presbiteriano, né? Aquele presbiteriano calvinista e eu assembleano. E ele dizia assim, Hélio, vocês assembleanos, vai muito no entusiasmo, vai fazendo. Ele falou um monte, eu só fiquei ouvindo. E aí ele percebeu que eu não ia reagir, ele disse assim, e nós presbiterianos? Só pensamos, não fazemos nada. Vamos ajuntar uma coisa a outra, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. O que eu quero dizer para os irmãos é que às vezes está muito bom no cume do monte, até a ponto de nós queremos cada vez mais ter conforto, e não saímos, não descemos. É isso que Pedro está dizendo lá, olha, vamos ficar aqui, está muito bom, ver milagres aqui é muito bom. Mas Jesus sabia que aquilo não deveria ficar, na opinião de Pedro, né? Não ia ficar, Jesus ia descer o monte porque sabia que tinha gente sofrendo. A questão da espiritualidade, nós temos muitas pessoas que buscam os dons espirituais. Isso é muito bom, busquem mesmo, se preparem mesmo. Mas o ministério é o dom em exercício. Você precisa exercitar de alguma coisa, de alguma forma. O problema é que algumas vezes nós nos tornamos orgulhosos espirituais. Algumas igrejas que enfatizam mais o dom de línguas, por exemplo, de onde eu venho, quem fala mais em línguas é mais espiritual do que o outro. E aí isso torna uma confusão em vez de ser uma bênção, porque só está lá em cima do monte, não quer descer. O outro que sabe pregar um pouquinho melhor, ele fica um pouquinho mais jactancioso. O
o outro que canta melhor fica um pouquinho mais arrogante. Por quê? Porque em cima do monte está todo mundo brilhando e quer brilhar cada vez mais. E é tanto brilho que ofusca às vezes, precisa apagar um pouquinho para ir lá fora onde ninguém brilha, para você brilhar um pouquinho mais. E essas coisas vão acontecendo. O ordinário deixa de ser interessante. O que eu quero dizer com o ordinário? As coisas comuns do Evangelho deixam de ser interessantes. Nós queremos só o extraordinário. Queremos que os milagres aconteçam a toda hora, que os doentes eles sejam sarados. Eu creio no poder de Deus para curar, mas as coisas corriqueiras do Evangelho, elas vão sendo deixadas de lado, porque nós queremos o espetáculo pelo espetáculo. Se não houver espetáculo, alguma manifestação não está bom, porque nós estamos acostumados e nós somos pessoas que não nos contentamos com pouco, queremos mais e mais e mais. Se Deus operou um milagre hoje, semana que vem tem que operar mais, porque senão a gente perde o cliente, porque a igreja da esquina, ela opera mais milagre. E assim vai, a gente precisa produzir e trazer gente, que na verdade não são os irmãos que vêm para a comunhão, mas são clientes que vêm comprar um produto. E aí a gente vai vislumbrando e querendo acender mais essa transfiguração. Eu tenho um argumento que às vezes ele não é muito bem aceito, mas eu não desisto dele, por enquanto eu não desisto. Nós priorizamos muito mais os dons do que o fruto do Espírito. Nós priorizamos mais as manifestações do que o próprio Espírito de Deus. Quando alguém vai te dar um presente, e você gosta mais do presente do que da pessoa, você no mínimo é indelicado. E os dons espirituais é um presente do Espírito Santo de Deus. Se você ama mais os dons do que a própria pessoa, no mínimo você é indelicado. E como eu gosto de ilustrar isso? Os dons do Espírito Santo de Deus, eles servem para nós. E eu vou explicar isso aqui. Se você chegar amanhã, você vai comprar alguma coisa no teu bairro lá, e você não tem cartão de crédito, você está numa situação financeira ruim. E aí você chega lá para a moça do caixa, para o gerente, e diz assim: olha, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu falo em línguas estranhas na minha igreja. Eu profetizo. Deus me toma lá os dons espirituais e eu sou alguém importante porque eu tenho os dons espirituais. A pessoa lá do caixa, lá o gerente que é alheio ao evangelho, vai dizer que você é louco, que você não bate bem, porque isso não diz respeito a ela. Ela não compreende isso. Ela quer saber se você tem caráter, se você paga as suas contas, se você tem bom testemunho. Ela quer saber se Gálatas 5:22 é verdade na sua vida, a longanimidade, a paz, a paciência. E às vezes a gente quer transferir esse poder que as pessoas não conhecem para lá fora, e a nossa vida não condiz com aquilo que nós pregamos. E aí, ao invés de nós promovermos um avivamento em que as pessoas creiam no Evangelho, nós afastamos as pessoas. E alguns de vocês vão saber o que eu vou dizer aqui agora. Se você for preencher uma ficha de cadastro para financiar um carro em alguma agência, colocar que você é pastor, eles rasgam a ficha e nem passa a ficha, eles nem consultam. Porque pastor hoje, infelizmente, já não tem mais credibilidade, porque pastor não paga a conta. Eu sou pastor, é para a gente chorar, é para a gente rasgar as vestes, é para a gente clamar desesperado. Nós temos boa teologia, nós temos boas igrejas confortáveis, mas como as pessoas estão nos vendo? Nós estamos brilhando para nós mesmos. Estamos acendendo o quê? Para quem? Nós somos luz do mundo para quem? E é o que está acontecendo. O Pedro está lá no monte lá e quer ficar lá. É muito bom aqui ser muito espiritual. É bom que eu venha aqui e fale 2 ou 3 nomes ou palavras em grego, explique a etimologia para vocês, e fale de boa teologia, explique da cristologia, e fale da existência de Deus, do ser de Deus, da ontologia de Deus, da eternidade de Deus. Mas quando eu vou lá fora, as pessoas não acreditam que eu tenho um bom caráter. Não adianta, nós precisamos ser avivados no âmago da nossa existência, para que as pessoas entendam que Jesus é Salvador e salva o homem do seu pecado. Senão a teologia não vale nada, senão a nossa organização não vale nada, senão os nossos cultos não valem nada. Precisamos descer do monte e ir para o mundo e dizer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Nós temos bons cantores. Aliás, eu fiquei muito triste por não estar aqui quinta-feira que eu fui dar aula, porque eu gosto muito do Estênio Marcos.
Como esse homem canta a Bíblia. Eu, quantas vezes sozinho no meu quarto, estudando, no meu escritório, eu paro para ouvir o Stênio Márcio e deito no chão e começo a adorar a Deus. Nós precisamos de pessoas assim. Tantos outros tem ainda, estou dizendo um que eu gosto, que eu conheço mais. O problema é que nós temos hoje mais artistas da fé do que pessoas que inspiram santidade. E talvez eu quero que vocês não me entendam mal aqui, por isso que eu disse que às vezes a gente tem que cortar e arrancar a sujeira com a mão, e não só um remédio. Mas algumas vezes você pega CDs de pregador e de cantores, expressa mais sensualidade do que santidade. Você não sabe se é alguém que está querendo sensualizar-se ou quer promover a santidade, porque vale mais o álbum do que o que está cantando. Eu conversei com um pastor há pouco tempo atrás, ele tinha ido à Europa e um pastor lá disse: pastor, falando ao meu amigo pastor também, sabe por que nós estamos assim? Sabe por que falta avivamento? Porque começaram a colocar foto de pastor na frente da igreja. Começaram a colocar foto de pastor na Bíblia, em nome de pastor na Bíblia. Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia daquilo. E aí nós perdemos a essência do Evangelho e começamos a criar artistas da fé. Nós estamos indo pelo mesmo caminho. Vá aí, aqui em Itapevi mesmo, Carapicuíba, Jandira, onde você você passa das igrejas, não tem mais nada que faça alusão a Cristo Jesus, mas foto de personagens, foto de artistas da fé. Venha que tal pessoa vai estar aqui. Venha de novo, porque nós queremos subir ao monte e ver as pessoas brilhando, quando na verdade nós precisamos descer do monte algumas vezes e ir para o mundo e dizer que elas precisam entender quem é Jesus, ou nós não temos o Evangelho da verdade, ou então as pessoas vão pisar no sal que já não salga mais nada. E parece que o Pedro ele está querendo ficar aqui em cima do monte, e muitas vezes nós queremos. Então a vida cristã ela fica desinteressante, a vida cristã ela fica num monotonismo terrível, é monótono. Se você não produz mais alguma coisa na igreja, as pessoas não vêm. Se você não promover, se você não produzir mais um espetáculo, as pessoas não virão, porque a igreja da esquina tem um show melhor, alguém que canta melhor, alguma produção melhor. Então você tem que cativar as pessoas por meio da invenção humana, quando na verdade, se a mensagem do Evangelho for pregada, as pessoas virão, nem que seja debaixo de uma árvore ou num pântano. Por quê? Porque elas têm sede de ouvir a palavra de Deus. Quando se prega a palavra de Deus, as pessoas virão. Por quê? Porque elas têm necessidade de ouvir a palavra da vida, elas têm necessidade de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Essas coisas são muito boas, mas elas são acessórios. O que é essencial é a exposição da palavra de Deus, que ela te convence do pecado, do juízo e da justiça. Então nós preferimos os grandes ajuntamentos do que a comunhão com o irmão. Nós perdemos a comunhão. Às vezes quando chega alguém na igreja, a gente perde a capacidade de discipulá-lo, porque nós queremos grande ajuntamento, e não percebemos que a multidão que entra pela porta da frente sai pela porta de trás, porque não tem discipulado. E se não tem discipulado, não tem raiz. Se não tem raiz, na primeira dificuldade vai embora, porque não conhece o Evangelho. Promete-se um Evangelho da prosperidade, um Evangelho da paz, um Evangelho isento de sofrimento, quando na verdade o Evangelho não é nada disso. Nós sofremos do mesmo jeito que as pessoas sofrem lá fora. A diferença é como nós reagimos ao sofrimento. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Irmãos, eu fico abismado algumas vezes de alguns testemunhos que a gente ouve por aí. Racha uma parede, foi o diabo. Fura o pneu do carro, foi o diabo. Irmãos, pneus furam, paredes racham. Isso é coisa natural da vida. Morre gente na casa do crente e do não crente. A vida é assim, irmãos. Bem-vindo. A vida é assim, você está na arena da vida. Qual é a diferença? A diferença é que eu reajo diferente, que no meio da tribulação eu ergo a cabeça para o alto e digo: do alto vem o meu socorro, porque a minha alma está avivada, eu espero nele. Mas o que abate a um, abate ao outro também. Eu estou na vida. A vida é assim. Nós conhecemos aquele texto de 1 Timóteo, que diz que procura apresentar-se a Deus como obreiro de valor, que não tem de se envergonhar. A palavra que aparece lá é adokmas e dokma. Dokma era uma moeda que circulava em algumas cidades. E como nos dias de hoje, existiam pessoas que falsificavam essas moedas. E aí a moeda falsa chamava adokma. E para conhecer qual moeda era falsa, só alguém muito experiente. E ele reconhecia a moeda falsa batendo nela e ouvindo o barulho.
Pelo barulho ele sabia. Mas às vezes a falsificação era tão bem feita, só tinha um jeito de saber se era dogma ou adóquima, se era falsa ou verdadeira, colocando no fogo. Se ela se derretia-se, era falsa. O que Paulo está dizendo? Que no meio da tribulação, o barulho que você fizer vai saber se você é um crente falso ou se você é um crente verdadeiro. Portanto, irmão, o sofrimento vai vir para todo mundo. A diferença, se você já tem a vida Zoé, a vida de Deus, é como você reage. É como você reage ao sofrimento. Então, se você prometer para as pessoas que elas não terão mais dificuldades na vida, a primeira dificuldade ela vai embora. Ela vai procurar outro lugar que lhe prometa facilidade. E uma vida avivada, ela tem a capacidade de passar por todas as circunstâncias da vida. Em tudo que nós passamos, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Bom, mas eu preciso continuar aqui. Eu eventualmente escrevo alguma coisa e eu, de forma muito ligeira, eu sei que às vezes é ruim ler, mas eu quero de uma forma bem dinâmica ler um texto pequeno aqui. Romanos 1,8 diz assim, que no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé de vocês. Está escrito lá, no mundo inteiro se ouve falar da fé de vocês. Então olha só, no primeiro século da era cristã, os irmãos não tinham redes sociais para comunicar-se. Também não tinha televisão, rádio e nem imprensa escrita ou falada. A comunicação não era eficazmente impressionante como hoje a temos. Mas o Evangelho não sofreu nenhum prejuízo por isso. Os recursos de comunicação que temos hoje, se forem usados de maneira inteligente, ajudam, mas não são fundamentais. O Evangelho sobreviveu a 2000 anos pela força do testemunho pessoal, pelo exemplo de vida das pessoas que amaram a Jesus ao ponto de morrerem pela fé, enfrentando a deslealdade dos ímpios e a perseguição do império. Quando Paulo escreveu sua carta aos irmãos de Roma, os elogios por causa da fé deles, que havia ganhado fama em todo o mundo. Aquele era um mundo empobrecido dos meios de comunicação, comparado à nossa era digital. Mesmo assim, os irmãos romanos vibravam tanto com a fé em Jesus, que o mundo inteiro ouviu falar sobre o assunto. A maneira mais eficaz para comunicar o Evangelho é o testemunho diário, é a vida piedosa diante de um mundo que não sabe, que não quer saber de Deus e vive deliberadamente na prática da injustiça. Podemos usar as redes sociais para divulgar a palavra de Deus, todavia nunca alcançaremos resultado melhor do que o testemunho pessoal de uma vida feliz com Jesus. O brilho na alma de quem tem o Espírito Santo é como uma tocha incandescente, iluminando as trevas do mundo. Esta empolgante verdade só pode ser transmitida pelo meio do contato direto. A tecnologia não consegue transmitir o entusiasmo de um coração cheio da graça de Deus. Se vivemos felizes com Jesus, em comunhão com Deus e com integridade diante dos homens, não precisaremos falar sobre o Evangelho. As pessoas vão perceber o Evangelho em nós. Acho que foi isso que São Francisco de Assis pretendeu transmitir quando disse: pregue o Evangelho, se for necessário, use palavras. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós temos métodos de evangelizar daqui de dentro da igreja, ou de cima do monte, onde estamos transfigurando-se, onde vemos os milagres, mas nunca será mais eficiente uma vida transformada que sai no meio do mundo. As pessoas percebem a quem você pertence, elas olharão nos seus olhos e verão que há o brilho de Deus ali. Uma alma que conheceu o Espírito de Deus, ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nunca haverá testemunho mais importante do que alguém que é feliz com Jesus. Portanto, fiquem no monte, transfigurem-se, alegrem-se, falem em línguas, cante, bate palmas, mas depois saiam para dizer que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo veio para salvar, que Ele é aquele que pode resolver os nossos problemas, que Ele tem o destino eterno da nossa vida nas suas mãos. É muito bom cantar com os irmãos, é muito bom nos alegrarmos aqui, mas não podemos continuar fabricando tendas, não podemos continuar implorando para ficar aqui. Precisamos descer, que lá fora tem pessoas endemoniadas, no pé do monte tem pessoas sofrendo. A igreja está construindo tendas e ficando no cume do monte. Precisamos descer no pé da montanha, que lá tem gente sofrendo. E aí eu passo para a segunda parte aqui. Por que nós precisamos descer, irmãos? Eu tenho alguns motivos muito particulares.
que aliás não é particularidade minha, né? O que você sente, por exemplo, quando você sair daqui e encontrar uma criança no farol pedindo dinheiro, e você sabe que ela está ali porque ela está sendo aliciada? O que você sente se eu disser que hoje, nesse bairro aqui, não diferente de onde eu moro, uma adolescente vai ficar grávida antes do tempo e vai arrebentar com a vida dela, com a vida da família dela, e ela nunca mais vai ser a mesma pessoa? O que você sente quando você ouve uma reportagem no Fantástico que pessoas roubaram o dinheiro do leite das crianças e por isso elas não vão ter mais o leite na escola, e algumas crianças vão para a escola só para beber o leite porque não tem em casa? O que você sente quando você ouve que roubaram boa parte do dinheiro do INSS e a tua mãe, o teu pai, o teu avô que é aposentado não vai ter o dinheiro digno porque roubaram o dinheiro? Mas o que tem isso a ver com o avivamento? Tudo a ver. Porque quando nós não nos inquietamos contra o pecado, nós não conhecemos o que é o Evangelho. Se você não sabe o que o pecado faz com as pessoas, você não entendeu o que é o Evangelho. O pecado desumaniza. O pecado arrebenta com a vida. O pecado faz do homem, imagem de Deus, um bicho. Ele se animaliza. Por exemplo, dormir é bom, descansar não é bom. O problema é que o pecado transformou o sono em preguiça. Comer é muito bom. O problema é que o pecado transformou a boa comida em gula. O sexo dentro do casamento é bênção de Deus. O problema é que o pecado transformou o sexo em promiscuidade. Tem pessoas se arrebentando aí fora e a gente está aproveitando a transfiguração. Tem gente endemoniada no pé do monte e o pai desesperado. O problema é que nós ficamos alheios aos problemas da vida. Acho que está tudo resolvido. Tudo resolvido. Não está não. Não está não. Tem gente sofrendo lá fora. Você já viu como estão os corredores dos hospitais? Você já formulou uma frase de oração para que Deus coloque enfermeiro crente lá? Talvez muitos de nós não pensamos nisso. Você já orou para que Deus coloque pessoas piedosas nas repartições públicas? Piedosa, não politiqueiro. Você já orou para isso? Você já leu o capítulo 3 de Lucas? O texto começa dizendo quem eram os governantes. E depois ele diz que naquele ano Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Ali já tem uma politicagem terrível. Sumo sacerdote não pode ter dois. Como é que pode ter dois presidentes? Hoje só é a Dilma, é em tese, né? Porque hoje tem a Lula e o Dilma, a Dilma e o Lula, né? Então já começa por aí. Mas o texto diz, naquele ano era sumo sacerdote Anás e Caifás. Já tem uma politicagem romana, uma tramóia, porque sumo sacerdote é só um. E eles venderam o sacerdócio judaico para Roma. E por causa disso, João Batista, ele é chamado, e aí ele começa a batizar, vem os soldados e diz assim, e nós vamos fazer? Ele diz assim, se contente com o que você ganha, com o seu soldo, porque eles estavam extorquindo as pessoas. O que você sente quando você ouve que um policial, ele não se contenta com o salário, está matando as pessoas, extorquindo? Eu conheço, você conhece também, pessoas desonestas nesse meio militar, e talvez tenham pessoas honestas, mas você sabe que está tudo corrompido. E a escola, onde estuda o adolescente, onde estuda o teu filho, e a faculdade, a escola, ela forma em geografia, em psicologia, em filosofia, ela forma em tudo isso, mas ela deforma no caráter. Já pensou nisso? Passa em frente de uma universidade na sexta-feira à noite, não tem ninguém lá, mas os barzinhos que estão perto, estão todos ali. Por quê? Porque enquanto está formando de segunda a quinta, está deformando na sexta-feira. Eu estudei no Mackenzie, uma escola importantíssima de confissão religiosa presbiteriana. Eu fiz teologia lá. Nós estávamos fora do campus. E naquela rua Maria Antônia, na sexta-feira, filhos de pastores, eles ficavam naquela rua ali, bebendo, usando droga. Às vezes a gente tinha que virar o rosto para não ver as partes íntimas das meninas. Eles faziam o que tinham que fazer ali. Por quê? Porque eles eram formados em alguma ciência no meio da semana, mas na sexta-feira eles iam ser deformados no caráter. Por quê? Porque é uma igreja que está preocupada com a resplandecência da transfiguração, mas não sabe
para dizer a verdade do Evangelho, para dizer que é uma possibilidade, que a droga, ela pode provocar um êxtase momentâneo, mas Jesus Cristo pode transformar a vida, Ele pode dar dignidade e levar uma pessoa a entender o que é viver e viver com abundância. Enquanto nós estivermos apenas preocupados em formular os nossos espetáculos, nós vamos ter uma igreja sem vida, sem poder, uma igreja em si mesmada. E eu quero que os irmãos entendam aqui que eu não estou denunciando os irmãos aqui, eu estou falando de igreja num contexto geral. Uma igreja que precisa da mídia para se promover. Liga o rádio hoje e você vai ouvir pessoas que fazem programas de rádio apenas para pedir mais dinheiro e vira uma bola de neve. Aonde está a pregação do Evangelho? Inexiste, porque nós precisamos de clientes para encher as nossas igrejas. Há pouco tempo atrás, na última igreja que eu dirigi ali em Carapicuíba, uma pessoa recém-convertida, eu vou omitir o nome da pessoa que os irmãos conhecem, não quero ser aqui antiético, mas eu devia, né? Porque Paulo diz, foi Alexandre, foi Emineu, mas eu não vou falar porque não é um contexto acadêmico. Mas normalmente eu falo. O Paulo, quando ele falava de alguém, ele falava quem era. Foi Alexandre, foi Emineu. Eu não vou falar por não entrar em questões que depois eu não posso discutir mais. Mas esse irmão veio e disse assim, olha, eu encontrei um amigo que trabalha comigo, e ele me disse que tal pessoa vai vir aqui na igreja, que foi contratada, e ele vai pregar essa pessoa. E esse camarada, ele estava abrindo essa igreja, e ele disse assim, que se ele juntasse 200 pessoas e 50 pessoas ficassem, ele não precisava trabalhar mais. Essa pessoa nunca foi pastor, porque se ele soubesse o que ia ser pastor, ele sabe que pastor trabalha muito. Ele ia saber que pastor não vive da lã das ovelhas. O que eu quero dizer com isso é que nós olhamos o avivamento por uma perspectiva de animação apenas. E eu não estou dizendo que ela não nos anima, porque ela nos traz a vida, ela devolve o prazer, a alegria de celebrar. E celebrar é bom, e cultuar é bom, e nos alegrar com a música é bom. Como é bom ouvir o Estênio Marcius cantar, como é bom ler os Salmos de Davi, como é bom ler uma pregação do Spurgeon, como é bom ler um livro do Lloyd Jones, como é bom ouvir uma música boa, como é bom isso, como é bom. Mas a vida, ela vai muito mais além, a vida cristã vai muito mais além. Foi Jesus que disse para sairmos e evangelizarmos. Só pode falar de Jesus aquele que experimentou a vida com Jesus. Avivamento, ele não termina no culto da noite. O avivamento, ele começa efetivamente na segunda-feira de manhã. Como você se comporta, por exemplo, quando o teu chefe não está te olhando? Você trabalha do mesmo jeito? Como você se comporta no horário? O que você faz, por exemplo, quando você come um lanche? Você joga o papel no chão ou você joga o papel na lata de lixo? Mas o que tem isso a ver? Tudo a ver, tudo a ver. O Evangelho produz em nós uma vida ética, uma vida ética. O Evangelho produz em nós capacidade de contribuir pelo bem-estar do outro. Se você não se preocupa com o bem-estar do outro, você não entendeu o que é Evangelho, não entendeu. Você precisa avivar, e esse avivamento produzir em você uma capacidade ética, de organização, de cumprir horário, de respeitar o próximo, de amar o próximo. O que você sente, por exemplo, quando você sai hoje daqui, e você vai ver um grupo de mulheres vendendo o corpo? Isso não dói na sua alma? Saber que aquela mulher foi uma criança um dia, que a mãe passou talco, deu banho, abraçou, e hoje ela está nessa vida desumana. Sabe a palavra que o Novo Testamento usa para isso? Quando, lá em Romanos capítulo 1, ela usa uma palavra diferente para esse tipo de comportamento. Quando o Novo Testamento vai falar de homem e mulher, para homem, ele usa a palavra andros, de onde vem andrologia. E para mulher, usa uma outra palavra, guiné, de onde vem ginecologista, para dizer que é gente. Mas em Romanos, por causa da sexualidade pervertida, não usa nem homem nem mulher, mas usa uma palavra que denota algum comportamento animal. O que o texto quer dizer? Que esse comportamento depravado animaliza as pessoas.
elas perderam a capacidade de ser gente. O que nós sentimos? O avivamento provoca em nós, às vezes, algum tipo de desespero para essas pessoas que estão se perdendo. O avivamento, ele não pode terminar aqui. Eu não vim aqui para para mexer com a tua emoção, longe disso, longe disso. Eu vim aqui para pensar com os irmãos que se nós queremos avivamento mesmo, ele tem que ter um desdobramento, além do culto da noite, além daquilo que nós sentimos, aquela presença gostosa do Espírito, que nos alegra, que fecha as feridas, mas ele tem que provocar em mim um desespero por aqueles que se perdem. Sabe, o texto de Mateus capítulo 4, que diz que Jesus ia curando as pessoas. Nós olhamos a cura de Jesus pela perspectiva do milagre, mas se você olhar o texto com cuidado, vai dizer que ele curava no primeiro momento, mas depois vai dizer, e ele curava a todos. A primeira palavra que aparece lá é terapia. Ou seja, Jesus ele saía e não curava as pessoas por meio do milagre no primeiro momento. Ele saía e ia de casa em casa perguntando se tinha pessoas doentes, e se houvesse alguém doente, ele limpava a ferida das pessoas, ele abraçava as pessoas, e aí ele ia ganhando intimidade. O que eu quero dizer com isso? Que o evangelho ele é humanizador, ele dá vontade de você estar perto de pecadores. Nós não somos mais santos que eles, não, nós somos tão ou piores se não fosse a graça de Deus. Eles estão precisando de nós. O que eu quero dizer com isso é que lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus ele é o Deus que se aproxima de nós, humano. Seria fácil se eu tivesse um dom aqui, fácil, entre aspas, e dissesse assim, olha você aí atrás, seja curado em nome de Jesus, e aí Deus está me revelando isso, aquilo. Eu creio nos dons pentecostais, mas a gente ouve isso de uma forma irresponsável às vezes, e talvez aconteça isso mesmo e você seja curado, mas pense por outra perspectiva. Se não ocorrer isso, e aí vai um irmão aqui e dioturnamente vai na sua casa e te visita e limpa as suas feridas e te dá remédio e vai cuidando de você, quem tem mais calor cristão? Aquele que profetizou na sua vida e foi embora e você nunca mais viu? Ou aquele que chorou com você? É claro que é o pastor que está cuidando com você, porque é mais humano, porque é mais de perto. Era isso que Jesus fazia. Quando você lê Mateus capítulo 4, ele ia para abraçar as pessoas, porque ele não sentia alergia por pecadores, ele não tinha medo de estar perto de leprosos. Aliás, ele ia para dentro do problema. Por quê? Porque ele sabia em quem estava com ele, e nós sabemos que somos capacitados pelo poder de Deus. Pode ir, que você não vai ficar leproso não. Pode ir para cima do pecado, que em nome de Jesus Cristo ele vai ser perdoado. O pecador, melhor dizendo, pode ir dizer que Jesus tem poder para salvá-lo. Às vezes nós pensamos que o pecado é uma lepra, nós não vamos para perto dele e temos medo. Mas na verdade o avivamento cria em nós uma necessidade de falar para as pessoas, de viver o evangelho no dia a dia, de fazer com que as pessoas saibam que somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos o poder de estar aqui e receber essa virtude de Deus. É muito bom estar no cume do monte, é muito bom ver tudo que os apóstolos viram, que privilégio, eu queria estar lá. E talvez eu diria, como Pedro disse, vamos ficar aqui, vamos construir tendas, nunca mais vamos sair daqui. É gostoso a presença de Deus aqui. Mas Jesus carrega eles e desce, e quando ele chega no pé do monte, a primeira coisa que eles encontram é um pai desesperado, dizendo, olha, eles não puderam expulsar os demônios, faz alguma coisa por mim. E aí eu acho que naquela hora, e aí eu vou conjecturar, a ficha de Pedro caiu. É por isso que Jesus não quis que nós ficássemos nos montes, por isso que ele não quis que a gente ficasse no conforto lá de cima, vendo todos os milagres, porque no pé do monte tem gente morrendo, e a coisa mais séria é morrer sem Jesus. Você já pensou na eternidade dessas pessoas sem Jesus? Você já pensou? Já pensou o tormento? Já pensou onde o bicho não morre, o fogo não apaga? Que desespero! Já sentiu dor? Já sentiu muita dor? Já sentiu dor insuportável? Vai ser uma dor pior ainda dessas pessoas que se perdem. E quando Jesus desceu, ele pôde fazer um milagre que os outros não puderam. Quando Jesus desceu, mostrou para os apóstolos, para os discípulos, que lá fora, quando nós saímos daqui, tem gente sofrendo. Como foi bom ouvir os irmãos cantarem aqui.
Como é bom ser ministrado pelo poder de Deus. Mas quando você pisar o pé lá na calçada, na rua, tem gente sofrendo, tem gente chorando. Que Deus assopre a poeira do nosso coração para nos sensibilizar por aqueles que se perdem. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não aproveitemos o melhor da festa e deixamos as pessoas sem um pouquinho de nada. Que as pessoas vejam nos nossos olhos o brilho do Espírito Santo de Deus e saiba que há alguma coisa diferente em nós. E mesmo que nós não falemos nada, elas venham perguntar: o que acontece com você? Por que você não se sucumbe aos problemas? Por que você está sorrindo em meio a essa dificuldade? Você vai poder dizer: porque eu conheço o dono da vida, porque eu conheço o Espírito de Deus, porque eu conheço o Evangelho da graça, porque eu conheço a vida eterna. Que Deus nos avive, não apenas na nossa emoção, mas nos avive também na nossa razão. Que Deus nos avive não só no domingo à noite, mas na segunda-feira de manhã. Que Deus nos avive não só nos cultos pentecostais, mas nos avive no problema do dia a dia. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a enxergar o perdido, a família que está sendo desmanchada pelo pecado. Hoje se vende um chiclete ou um carro importado usando o corpo de uma mulher. Hoje a sociedade é promíscua. Hoje a cultura do anti-herói é mais cultuada do que aquele que tem um caráter digno. Dizer que você é fiel à sua esposa é motivo de chacota para as pessoas que não conhecem a Deus. Dizer que você nunca experimentou uma droga é dizer que você é bobo. Nós vivemos num mundo em conflito, buscando algo a mais, alguma coisa que não satisfaz. Nós vivemos num mundo perturbado, que perdeu a razão de uma vida de plenitude, de alegria. As pessoas estão procurando alguma coisa que lhes satisfaça, e elas estão procurando. O C.S. Lewis disse que antes de se converter ele experimentou muitas coisas, todos os prazeres. Aí ele conclui no seu livro Um Peso de Glória, ele disse: se nada nesse mundo me satisfaz, só tem uma resposta: eu não fui feito para esse mundo, eu fui feito para outro mundo. Só há uma coisa fora desse mundo que me completa. E as pessoas estão procurando essa completude no sexo, na droga, no dinheiro, no poder, na mentira, em todos os pecados. E você tem a resposta de dizer que enquanto ela não nascer para a verdade da vida, ela não pode se completar. Se você for avivado, você tem uma palavra de vida para aqueles que morrem. O avivamento não deve se confinar aos cumes do monte. O avivamento tem que ser no pé da montanha. O avivamento tem que ser no sofrimento do dia a dia. Qual a música que você canta quando você está sofrendo? O que vem à sua mente quando você está na maior privação? Se você lembrar da graça de Deus, eu posso dizer que você é avivado mesmo chorando. Se você lembrar que Jesus disse que jamais te abandonaria, você pode não abrir a boca para dar glória a Deus, mas você é avivado no âmago da sua existência. O que nos separará do amor de Deus? Absolutamente nada. E as pessoas estão sofrendo, irmãos. Que possamos largar o show gospel, que possamos abandonar os artistas da fé, que possamos deixar de lado aqueles que vêm para o meio gospel, evangélico, cristão, seja como queira chamar, para aproveitar do público que tem aqui agora, porque está saturado lá. Hoje eles vão para a mídia e dizem: agora eu sou cristão, eu sou crente, e cantam qualquer meia dúzia de coisas sem nexo, e aí a gente já traz pessoas para dentro da igreja e tem mais confusão. Quando dizem vamos marchar, vamos sair marchando, aonde está escrito ide por todo mundo e marchar? Já viram o que acontece depois da marcha? A sujeira que fica, atrapalha o trânsito. Eu sei que talvez aqui tem alguém que gosta de ir marchar, mas é melhor você viver a integridade do evangelho do que sair parando o trânsito. Sabe por que foi criada a marcha para Jesus? Para competir com a marcha gay. Quando foi dito para a gente competir com alguém? Nunca.
Nunca foi dito isso. Foi dito para você ser feliz com Jesus, viver com integridade no dia a dia, ser honesto, ter um caráter transformado. E aí então as pessoas vão ver que você tem uma vida diferente. O avivamento, ele se dá quando descemos do monte da transfiguração. E ali tem um pai e uma mãe chorando, porque perdeu o filho precocemente e não sabe o que fazer. Tem ali uma mãe que está desesperada, porque o filho está usando droga. Tem uma mãe desesperada, porque a filha está associada com o traficante. Ali no pé do monte, com a realidade da vida, qual é a palavra que você tem para dar? Qual é o testemunho de vida que você tem? Se você simplesmente abraçá-la e fazer uma oração, você vai estar avivado na alma como uma brasa viva, que quer que o evangelho transforme aquela família. Quantas vezes, irmão, nós precisamos de pessoas trabalhando nos hospitais, que tenha a chama do evangelho na alma, nas escolas, nos balcões públicos. Nós precisamos reagir contra essa cultura promíscua. Nós precisamos reagir contra o tráfico de droga, contra tudo que desumaniza. Esse é o papel do evangelho, ser sal da terra. Nós precisamos dizer que essas questões, elas vão desumanizar, e o salário do pecado é a morte, mas aqui há um Deus Salvador, que enviou o seu Filho para que possamos ter vida e vida com abundância, porque está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus nos ajude, irmãos, a reconstruir as famílias. Que Deus nos ajude a entrar nas escolas. Que Deus nos ajude a fazer uma limpeza ética na sociedade. Que Deus nos ajude a fazer com que mais crentes ocupem cargos públicos, mais crentes de verdade. Fazer com que você seja sincero naquilo que você faz. Faça para a glória do Senhor. Se você é telefonista, seja para a glória do Senhor. Se é médico, seja médico para a glória do Senhor. Se é policial, seja para a glória do Senhor. Não importa onde você esteja, não há uma dicotomia no evangelho. Você é crente na igreja e fora não é. Não há uma dicotomia. Quer comais, quer bebais, fazer para a glória do Senhor. A dificuldade é que nós queremos o reino agora. E eu estou caminhando para o final aqui. O problema é que, assim como Pedro, nós queremos alguma coisa que resolva o nosso problema agora. E quem está lá no pé do monte, problema dele. Mas a verdadeira razão do avivamento é não nos deixar acostumar com o pecado. Se nós nos acostumarmos com o pecado, é um bom indício que nós não estamos avivados. Se você se acostumou com as notícias dos jornais, em que derrubaram mais um avião e 295 pessoas morreram, e você não sabe quantas ali conheciam Jesus e não te incomodou, você precisa entender um pouquinho de evangelho. E eu também preciso, porque às vezes eu vou me desumanizando. Lá em Carapicuíba esses dias teve 3 chacinas. Colocaram 4 meninos assim, eu conhecia 4 deles, e atiraram na cabeça deles. Os 4 foram sem Jesus. Sem Jesus. Nunca mais eles terão oportunidade de ouvir o evangelho. Os que eu conheço, os outros não sei. Você imaginou quantas pessoas vão morrer hoje? Nunca mais terão oportunidade. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia. Hoje mesmo, irmãos, aqui em Itapevi, hoje mesmo, lá onde eu moro, em Carapicuíba, alguém vai morrer porque não pagou a droga que consumiu. Vai morrer sem Jesus. Vai ser entregue nas mãos dos príncipes das trevas. Que desgraça! Que desgraça! Quantas pessoas talvez hoje da sua família, eu não estou sendo fatalista, é realidade. Talvez hoje você vai receber uma notícia, talvez hoje mesmo eu chegue em casa e tenha uma notícia terrível. E eu poderia ter falado um pouquinho mais de Jesus. Eu poderia ter insistido um pouquinho mais. Quantas vezes eu vou falar com os meus primos, eles dizem: Júnior, você é muito santo. Quantas vezes eles riem de mim,
Quantas vezes ele diz, lá vem o pastorzinho de novo, ele insiste, mas irmãos, que Deus me ajude, que Deus me dê a graça de insistir, porque se eles tombarem hoje, eles terão um destino terrível, mas que Deus não apague essa chama do coração, e insista, ainda há chance, enquanto se respira, há uma possibilidade de salvação. Portanto, irmãos, desçamos do monte, irmãos, vamos para o meio da confusão, vamos para o meio da vida, e ali estender as mãos, e pregar o Evangelho, e dizer que há uma possibilidade para esse mundo que caminha para a derrocada. Jesus disse que o descanso dele não era aqui, e o nosso também não pode ser. Irmãos, que o Espírito de Deus venha hoje e assopre em nós, e tire a poeira que se acumulou, e nos dê coração de carne, e não um coração de pedra, um coração que se sensibilize com aquele que está drogado, com aquele que se vendeu à prostituição, com aquele que não tem mais amor à vida, com aquele que deseja o suicídio, com aquele que não teme a Deus. Que Deus nos faça testemunha dele, que Deus nos ajude, irmãos, a nos sensibilizarmos. Eu quero dizer uma outra coisa para terminar aqui. Se Deus te chamou para o ministério, você vai descer do monte, e Deus tem os seus métodos para fazer. Deus tem seus métodos. Se Deus te chamou para que você atue na linha de frente, você não vai ser o mesmo enquanto não se levantar e se apresentar para o ministério. E eu sei que tem gente que Deus chamou aqui, você está postergando a sua chamada, porque eu não sei, mas Deus vai te convencer, e de algum jeito Ele vai te arrancar e te colocar na linha de frente. Talvez você está adiando o seu preparo ministerial, mas eu quero dizer, se Deus te chamou, você pode ser um arquimilionário, mas você vai ser incompleto, porque Deus te chamou para ser pastor, pregador, ensinador, adorador, está na linha de frente. Que Deus assopre hoje essa poeira, que te convença, que se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Você está preocupado por quê? Como você vai se sobreviver? Deus é dono do ouro e da prata, o pão não vai faltar, a comida não vai faltar, a roupa não vai faltar, porque Ele sabe cuidar daqueles quem chama. Não postergue a sua chamada ministerial, não postergue. E se você não for pastor, seja o que você for, seja para a glória de Deus, seja para a glória de Deus. Se você for alegre com Jesus, as pessoas vão querer Jesus. Seja avivado, em nome de Jesus. Eu sei que meu tempo acabou, irmão, mas eu quero ler muito rápido aqui, muito rápido, um texto do Charles Spurgeon. Ele diz assim, o texto é: alimentando as ovelhas ou divertindo os bodes. Ele diz assim: existe um mal entre nós, entre os que o professam pertencer ao arraial de Cristo, um mal tão grosseiro em sua imprudência, que a maioria dos que possuem pouca visão espiritual dificilmente deixará de perceber. Durante as últimas décadas, esse mal tem se desenvolvido em proporções anormais, tem agido como fermento até que toda a massa fique levedada. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. A igreja abandonou a pregação ousada, como a dos puritanos. Em seguida, ela gradualmente amenizou o seu testemunho, depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo, e no passo seguinte, começou a tolerá-las em suas fronteiras. Agora, a igreja adotou, sob o pretexto de ganhar as multidões. Minha primeira contenção é esta: as escrituras não afirmam em nenhuma de sua mensagem que prover entretenimento para as pessoas é uma função da igreja. Se esta é uma obra cristã, por que o Senhor Jesus não falou sobre ela? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi isso que ele disse. Isso é o bastante claro. Se ele tivesse acrescentado e oferecer entretenimento para aqueles que não gostam do evangelho, assim teria acontecido. No entanto, tais palavras não se encontram na Bíblia, sequer ocorre à mente do Senhor Jesus. E mais,
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Onde aparece nesses versículos os que providenciariam entretenimento? O Espírito Santo silenciou a respeito deles. Os profetas foram perseguidos porque divertiam as pessoas ou porque recusavam de fazê-lo. Os concertos de música não têm rol na lista dos mártires. Novamente, prover entretenimento está em direto antagonismo ao ensino e à vida de Cristo e de seus apóstolos. Qual era a atitude da igreja em relação ao mundo? Vós sois o sal da terra, não o docinho do mundo. Pungente e curta foi a afirmação do nosso Senhor: deixar os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ele estava falando com terrível seriedade. Se Cristo houvesse introduzido mais elementos brilhantes e agradáveis em seu ministério, teria sido mais popular em seus resultados, porque seus ensinos eram perscrutadores. Não o vejo dizendo: Pedro, vá atrás do povo e diga-lhes que teremos um culto diferente amanhã, algo atraente e breve e com pouca pregação. Teremos uma noite agradável para as pessoas. Diga-lhes que com certeza realizaremos um tipo de culto assim. Vá logo, Pedro, temos de ganhar as pessoas de alguma maneira. Jesus teve compaixão dos pecadores, lamentou e chorou por eles, mas nunca procurou diverti-los. Em vão pesquisaremos as cartas do Novo Testamento a fim de encontrar qualquer indício de um evangelho de entretenimento. A mensagem das cartas é: retirai-vos, separai-vos, purificai-vos. Qualquer coisa que tinha aparência de brincadeira evidentemente foi deixada fora das cartas. Os apóstolos tinham confiança irrestrita no evangelho e não utilizavam outro instrumento. Depois que Pedro e João foram encarcerados por pregarem o evangelho, a igreja se reuniu para orar, mas não suplicaram: Senhor, concede aos teus servos que por meio do prudente e discriminado uso da criação legítima, mostremos a essas pessoas quão felizes nós somos. Eles não pararam de pregar a legítima a Cristo, por isso não tinham tempo para arranjar entretenimento para seus ouvintes. Espalhados por causa da perseguição, foram a muitos lugares pregando o evangelho. Eles transtornaram o mundo. Essa é a única diferença. Senhor, limpe a igreja de todo o lixo e baboseira que o diabo impôs sobre ela e traga-nos de volta aos métodos dos apóstolos. Por último, a missão de prover entretenimento falha em conseguir os resultados desejados, causa danos entre os novos convertidos, permite que falem os negligentes e zombadores, que foram alcançados por um evangelho parcial, que fale os cansados e oprimidos que buscam paz através de um concerto musical. Levante-se e fale o alcoólatra, para quem o entretenimento na forma de drama foi um elo no processo de sua conversão. A resposta óbvia é: a missão de prover entretenimento não produz convertidos verdadeiros. A necessidade atual para o ministro do evangelho é uma instrução bíblica e fiel, bem como ardente espiritualidade. Uma resulta da outra, assim como o fruto procede da raiz. A necessidade da nossa época é a doutrina bíblica, entendida e experimentada de tal modo que produz devoção verdadeira no íntimo dos pecadores. Sabe quando que o Spurgeon escreveu isso aqui? 1800 e alguma coisa, não foi hoje. Eu quero louvar a Deus por estarmos aqui nessa noite. Talvez eu não consiga fazer você se alegrar aqui, mas o Espírito Santo de Deus te alegre amanhã de manhã. E aí eu terei cumprido a minha tarefa aqui. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Para concluir, eu deveria fazer como o Spurgeon fez no seu livro Chamados ao Ministério. Depois que ele escreve os motivos de alguém chamado ao ministério, ele não fale Deus nos ajude, mas Deus nos humilhe. Deus nos humilhe. Deus nos humilhe. E Deus nos humilhe. Nós vamos entender o que é avivamento. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado, Tamara. Deus abençoe.